significativas para mostrar que aqui tem um ato de luta, é uma tribuna para levantar as reivindicações de todos os explorados desse país. Aqui falaram companheiros que estão em luta pela moradia, contra a política de especulação imobiliária, que quer expulsar os companheiros não só de Vargem Grande, mas de dezenas de comunidades operárias que querem deixar, como acontece em São Paulo, como acontece no Rio e nas grandes capitais, a população pobre, sem teto. Aqui falaram companheiros operários, metalúrgicos, trabalhadores dos Correios, que chamaram a organizar a luta da classe operária, porque no próximo período, companheiro, ao contrário daquilo que fala a burguesia, ao contrário da propaganda enganosa dos governos inimigos da população, os planos do imperialismo diante do agravamento da crise é roubar do salário, é aprofundar o roubo das condições de vida da população trabalhadora. Nós que vivemos num país onde 47% dos impostos pagos pela população, e quem paga impostos são os trabalhadores, não são os capitalistas que roubam. Esse imposto está parando nos cofres dos banqueiros, nos cofres das empreiteiras, dos ladrões do povo brasileiro. E aqui falaram servidores municipais, falaram companheiros que chamam e reforçam a necessidade, como disse a companheira Anaí, não só de fazer discurso, mas de sair às ruas, de organizar a mobilização que a gente vê e a gente saúda. A mobilização que é condenada muitas das vezes pela esquerda pequeno-burguesa, que olha com tremendo espanto quando a população negra e pobre do Rio de Janeiro se levanta com pedra, com pau, para expulsar a PM das favelas. A população que aqui na periferia de São Paulo, e nós saudamos, estão incendiando ônibus para mostrar que não aceitam mais a repressão da polícia e a política de sanguessuga das empresas de ônibus. Nós queremos falar aqui num aspecto importante dessa luta, em nome da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, que é para dizer o seguinte: nós estamos passando por uma etapa onde há um primeiro deslocamento dos trabalhadores no sentido de uma mobilização, mas que no próximo período, e nós já estamos vendo acontecer, a burguesia está atacando com uma das armas mais ferozes contra a classe operária, que é a inflação. Nos últimos anos a gente enfrentou a farsa de que no Brasil não havia inflação, mas todo trabalhador, toda dona de casa, quando ia no supermercado, via cada vez mais os preços, em primeiro lugar dos alimentos e de outros produtos de primeira necessidade aumentarem. Agora, nós estamos vendo que a inflação está iniciando uma nova disparada. A gente vê o preço dos produtos dos alimentos, do tomate, da carne, do arroz, do feijão, do café, aqueles produtos que consomem às vezes até mais da metade do salário do trabalhador, enfrentando, impulsionados pelos capitalistas, uma nova disparada de preço. E essa onda de inflação vai levantar, como já vem levantando, amplas parcelas da classe operária a reivindicarem a reposição das perdas salariais, a lutarem contra o verdadeiro roubo que a gente viu no Brasil nos últimos anos, que foi retirar dos salários, retirar dos trabalhadores para sustentar a esses parasitas capitalistas que não produzem mais nada de lucro, que não geram mais riqueza, mas que vivem exclusivamente de sugar o sangue da classe operária brasileira. E aquilo que a gente viu, por exemplo, no Rio de Janeiro, na greve dos garis, que conquistaram 37% de reajuste, aquilo que nós vimos, e que a TV mostra pouco, das greves operárias nos estádios e nas usinas feitas com os recursos do PAC, essa é só um primeiro sintoma. O que nós estamos vendo nas favelas, nas comunidades em São Paulo, com a queima de ônibus, com a queima das UPPs, é um primeiro sintoma de que a classe operária, ela está para se levantar, ela está para se rebelar contra essa situação. E
nessa luta, a classe operária, ela vai precisar avançar num passo que ela já tem dado de maneira incipiente no último momento, que é na sua organização própria, que é retomar para a sua luta as suas organizações. Hoje nós vemos que em todo o país, os sindicatos, que a Central Operária CUT está dominada por uma burocracia que tenta de todas as maneiras travar essa luta. Nesse sentido, companheiros, é preciso aprofundar a luta por organizar de maneira independente a classe operária, por constituir oposições sindicais em todas as categorias, a partir das fábricas, a partir dos locais de trabalho, para retomar os sindicatos, para retomar a CUT, construída na luta dos trabalhadores, para as mãos da classe operária. E, nesse sentido, eu queria pedir licença aos companheiros para destacar um fato importante, que é nos próximos dias, no próximo dia 6, na semana que vem, a realização justamente das eleições do nosso sindicato, do Sindicato dos Professores do Ensino Público de São Paulo, da POESP. Nessas eleições se confronta aquilo que é uma perspectiva em todo o movimento sindical, contra 3 chapas da direção: a chapa do PT e da articulação, há mais de 30 anos na direção do sindicato, traindo as lutas dos trabalhadores, entregando as campanhas salariais para os governos do PSDB, deixando que o professor Estado de São Paulo, o estado mais rico do país, tivesse um dos piores salários, não só de todos os professores, mas do conjunto dos trabalhadores do país. Nós temos mais 2 chapas da diretoria do sindicato, dessa esquerda pequeno-burguesa, que agora há pouco está lá na Praça da Sé, fazendo ato do 1º de maio, junto com os representantes do Vaticano, que querem colocar na cadeia as mulheres trabalhadoras pelo aborto, que está lá na Praça de Maio, fazendo um ato vergonhoso com inimigos da luta dos trabalhadores. Essa esquerda, nesse sindicato, se apresenta em 2 chapas nas eleições. E contra essa política, contra essa esquerda, que está há 12 anos na direção do sindicato, traindo igualmente a luta dos trabalhadores, se constituiu e vem se reorganizando nos últimos anos, educadores em luta, junto com outros companheiros da oposição, a chapa Oposição de Verdade, a chapa 3, que representa nas eleições da POESP a luta que vem sendo travada em todas as categorias desse país para constituir um bloco de oposição classista, procurar retomar os sindicatos, essa ferramenta fundamental para a mão dos trabalhadores, para defender, como foi dito aqui pela companheira da Juventude, o ensino público e gratuito e de qualidade para toda a população, para os filhos da população trabalhadora, para defender o emprego e o salário dos professores, mas principalmente para mostrar para a nossa categoria e para os trabalhadores de todo o país que é necessário levantar os trabalhadores de forma independente, com organização própria, com boletins próprios, de maneira totalmente independente da burocracia, num movimento que leve a derrubada de todos os sindicatos, a acabar nos sindicatos, nas organizações dos trabalhadores, com a verdadeira ditadura que existe hoje nessas organizações contra os trabalhadores. Para concluir, companheiros, nós nessa luta temos claro que essa organização independente, que essa luta travada na categoria dos professores, dos servidores, essa luta na categoria metalúrgica, nos correios, no movimento, ela só tem sentido, ela só pode ter um desenvolvimento pleno e levar à realização, à conquista das reivindicações dos trabalhadores, se todo esse movimento confluir na organização de um verdadeiro partido operário independente da classe operária. Um partido que tenha um programa e que procure, como nós estamos fazendo aqui hoje, organizar de maneira independente os trabalhadores para levantarem as suas reivindicações, para levantarem as suas bandeiras e para lutar nesse país, para acabar com a ditadura dos banqueiros, para acabar com a ditadura dos órgãos de repressão e para colocar de pé no nosso país um governo operário, um governo
socialismo, o governo dos trabalhadores. Muito obrigado, um grande 1º de maio de luta para todos.